E hoje nós vamos conversar com a vice-governadora e também secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, a Rose Modesto. Aconteceu aqui em Campo Grande a 9ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vice-governadora, nós tivemos avanços em relação a esse tema tão importante, tão debatido e às vezes ao mesmo tempo não é tão esquecido. Bom dia. Bom dia Marquinhos, bom dia Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder estar mais uma vez aqui falando com vocês. A nossa conferência aconteceu agora na semana passada, né? Uma conferência que teve uma participação aí de todos os municípios, né? O Conselho Regional organizando, a presença também do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Tivemos uma palestra lá da doutora Cate Boom. E a gente sabe que essa questão, essa luta da política da criança e do adolescente tem avançado, sim, em alguns quesitos, mas a gente sabe também que, infelizmente, hoje o índice de violência envolvendo também essa questão do adolescente tem aumentado, tem ampliado. E uma das discussões foi essa, né? O que se fazer? E aí, sempre voltando naquela técnica, né, Marquinhos? Falando sobre a importância da presença da família. Então, foi interessante que nós tivemos a participação de professores, de psicólogos, de assistentes sociais, mas nós também tivemos a presença de pais, tivemos a presença dos próprios meninos para o debate, entendeu? Então, foi uma conferência que eu tenho certeza que contribuiu, né? E aí veio a questão também da maioridade, né? Que está sendo hoje debatida ainda, né? No Congresso Nacional. E a gente sabe que o caminho realmente para a gente proteger essas crianças e proteger a sociedade, de fato ainda é a educação e sempre será, né? Então acho que o poder público tem que enxergar sempre dessa forma, né? O caminho é esse. E quando se fala, né, se fala muito em educação, e a senhora como professora, acredita que realmente nós consigamos aí em médio prazo resolver essa situação? Eu acredito, desde que realmente haja a participação e o envolvimento e o compromisso de toda a sociedade. Inclusive dos pais que às vezes acreditam o seguinte: não, coloquei meu filho na escola e ali se resolve tudo, e esquece até de visitar a escola, saber como é que o filho está, se pelo menos está indo à aula. Né? Esse é um grande problema, até porque existe um índice muito alto de famílias que transferiu tudo isso para o professor, e não é a função do professor, né, de trabalhar os valores morais. Isso aí começa em casa, né? Então há hoje assim uma transferência de função que tem atrapalhado muito nessa questão. Inclusive nós, na nossa secretaria, na SEDASH, onde dentro da nossa secretaria está também o programa Vale Renda, são quase 57 mil famílias. Hoje nós estamos assim fazendo inclusive um levantamento, um acompanhamento melhor. Existem famílias, entendeu, que no estado que não está dentro desse perfil, e nós vamos fazer esse levantamento com muita transparência, até para a gente poder valorizar, né, e utilizar da melhor forma o recurso público. Mas nós também estamos mudando agora um decreto, e essas famílias do Vale Renda, elas terão que participar, estar na escola pelo menos uma vez a cada bimestre, para elas continuarem sendo um dos beneficiários, porque afinal de contas o Estado não tem que ter obrigação com a família que não tem obrigação com o próprio filho. Então nós vamos deixar condicionada essa participação de vir nas reuniões socioeducativas e apresentar para os nossos técnicos um carimbo de que teve na escola, sabendo do filho, como é que vai a nota. Tudo isso muda. E a experiência que eu tive como professora, a própria disciplina do menino, né, a autoestima dele, a capacidade dele se desenvolver mais, quando o pai ou a mãe está perto, cobrando, isso ajuda muito. Então, não é só para preservar a criança, mas acima de tudo, né, de fazer com que ela renda mais, que se sinta amada e, lógico, né, ser parceiro da escola, porque senão é impossível. O professor não é função dele e não vai dar conta nunca. Secretária, com relação a essa bolsa universitária, parece que houve um reajuste e tal. Como é que faz essa... houve uma crise na Bolsa Nacional, né? E como é que está a nossa aqui? Aqui o governador Reinaldo Azambuja, desde o início, inclusive no lançamento dos 100 dias de governo, né, ele apresentou que ele gostaria, dentro dessa gestão, lançar ainda o programa seletivo de inverno, onde dobraria, né, o número dessa bolsa universitária. Ao contrário, né, do que fez o governo federal, que acabou diminuindo essa questão, teve um problema, um impasse em relação à questão do FIES lá no início do ano. Aqui nós conseguimos foi ampliar.
E aí, o que diferencia um gestor do outro, um governador do outro, um prefeito do outro, enfim, são exatamente as ações que esse governo resolve priorizar. E nesse caso aqui, o governador realmente entende a importância de se investir na educação. Nós apresentamos um projeto junto a ele, que de imediato ele abraçou, Sérgio, e a gente, dentro daquilo da nossa economia, sabendo que a gente vive também um cenário que não é fácil, mas a capacidade de se organizar melhor, de fazer uma boa gestão é que vai fazer a diferença. E nesse sentido, falando sobre a saúde, a segurança pública e a educação, tem sido realmente a prioridade desse governo, e é por isso que a gente conseguiu apresentar, trazer para Mato Grosso do Sul essa oportunidade onde mais de 500 jovens agora, no mês de julho, foram selecionados e a partir de agosto já passaram a ter esse apoio, esse aporte do governo do estado para poder manter-se dentro das universidades. A gente vive, Mato Grosso do Sul vive hoje uma situação de tragédia, né, com a questão envolvendo índios e produtores rurais sobretudo na região do extremo sul do estado, na região de fronteira. O governo do estado, ontem criou uma força-tarefa exatamente para tentar apaziguar os ânimos do pessoal. A sua secretaria tem uma diretoria indígena. Em que ponto que essa diretoria pode contribuir para a pacificação dos indígenas e proprietários rurais, secretário? Na verdade, nós temos a nossa subsecretaria indígena, que a subsecretária é a Silvana Terena. Bom, assim, primeiro dizer que essa é uma preocupação do governador. A primeira audiência que o governador Reinaldo Azambuja teve nessa gestão dele foi com o ministro da Justiça, onde foi ainda para a gente poder terminar de resolver a questão da demarcação das terras aqui da Buriti. Infelizmente regrediu, o que estava pronto para assinar e concluir, e isso aí, o fato dessa omissão do governo federal, Sérgio, acabou provocando esse sentimento também em outras comunidades indígenas. Eles tinham expectativa, aguardavam algumas terras serem demarcadas para poder serem indenizados esses produtores rurais, entendeu? E resolver essa questão, e essa que estava totalmente encaminhada, precisando só dessa assinatura para poder resolver, acabou, se voltou a estaca zero. Então isso também serviu aí como um balde de água gelada. O que nós temos procurado fazer desde o início? Fazer um trabalho mesmo mais preventivo. Essa tem sido a função da nossa subsecretaria, caminhando as aldeias, mostrando a realidade, não deixar que esses índios sejam massa de manobra, que sejam utilizados por pessoas que infelizmente só têm o interesse de provocar o caos, de jogar um contra o outro. O governo federal, infelizmente nesse momento, a omissão dele faz com que o nosso povo sul-mato-grossense, os indígenas e os produtores rurais, vivem essa situação difícil que estão vivendo. Ambos estão sofrendo. Nós perdemos já pessoas, perdemos agora um indígena nosso aqui. Isso é triste para a realidade do nosso estado. Acredito que a postura do governador, de quando buscou esse apoio do governo federal, já demonstra, a criação dessa subsecretaria demonstra o interesse dele de resolver, para que nem produtor rural e nem os indígenas passem por essa situação. Ou seja, precisa realmente, de fato, o governo federal sinalizar que tem o desejo e a boa vontade de se resolver. E aí nós não estamos nos prendendo só nessa questão também da demarcação das terras. Nós estamos levando mais cidadania. O atendimento está chegando nessas comunidades. Na área da saúde, fizemos uma parceria aí com a CESAR, com a FUNAI, de olhar melhor essa questão dos alimentos, já que os índios estão aí em algumas áreas onde não produz, a gente sabe até por falta de apoio de assistência técnica, e esse é um trabalho que o Enelvo está fazendo muito forte lá na Graer, onde esses índios já estão nessa terra. Chegar essa semente, o trator que precisa chegar lá, a forma de trabalhar essa terra, a gente também tem se preocupado com isso, mas tem o nosso trabalho do nosso programa Segurança Alimentar, que é para poder chegar nessas comunidades e dar um pouco mais de dignidade. Eu acredito que a gente precisa olhar para a comunidade indígena com um olhar que a gente olha para o branco, para o negro, e a gente percebe que muitas vezes essa comunidade ficou à margem da sociedade, infelizmente sendo usada às vezes como massa de manobra, e aí o resultado está aí, onde crianças, mulheres estão sofrendo, Então, nós sozinhos não vamos conseguir resolver essa questão. O governador está desde quinta-feira da semana passada falando com o ministro, pediu ajuda na sexta pela manhã das Forças Nacionais, e ontem ainda estava sendo discutido. Então a gente percebe assim, que o governo federal, infelizmente em relação a esse tema, a esse assunto, também demonstra total omissão, é onde está levando ao caos aqui no nosso estado.
Secretário, fiquei sabendo de um projeto de educação sobre os direitos humanos, né? Como é que funciona, qual a importância desse projeto? Porque a gente fala muito com relação a direitos humanos, aí às vezes as pessoas... É muito bonita a frase, a palavra, mas e aí? E como é que vai funcionar esse projeto, como que funciona? Ele foi lançado, né, também já agora recente, junto com a parceria com a Secretaria de Educação. A ideia é que a gente tenha dentro de algumas aulas um espaço, né, para poder estar levando pessoas para poder fazer essa discussão diretamente com os alunos. Então, discutir direitos humanos, acima de tudo, é falar de direitos, né, de temas que é de interesse também dessa juventude, né, dessa comunidade escolar, mas também falar um pouquinho sobre o dever do cidadão. Claro. Né? Então, acho que com essa parceria, eu acredito muito, Marquinhos, e talvez por que as pessoas não têm a paciência ou talvez não investem? Porque a educação, o retorno dela é a curto e a longo prazo. Né? Então, acho que passando por esse momento, dentro da escola, levando esses debates, discutindo, a gente contribui muito mais com a formação desse menino, dessa menina, entendeu? Como cidadão, sair da escola já preparado, né? Para poder realmente, de fato, saber qual é a sua função enquanto cidadão sul-mato-grossense, né? E, acima de tudo, conhecer, ter a liberdade de poder fazer essas discussões com a participação e construir isso junto com eles. Então, a nossa ideia é de apoiar também a escola nesse sentido, né? De ser mais uma ferramenta para que a gente veja esse aluno nosso se desenvolvendo cada vez mais. Então, a ideia do programa é esse. Eu tenho certeza que isso vai trazer bons resultados para nós, né? Ao longo dos meses do ano, a gente vai perceber, né, que com parcerias dessa forma, como a gente tem feito, inclusive, também com outras áreas, né? Dentro dos CRAS, a gente tem organizado uma equipe para poder rodar o estado inteiro, levando também esse projeto, né? E aí acho que a gente avança, ganha todo mundo com isso. Pois não, Sérgio. Eu queria falar um pouquinho de política partidária, né? Começa a falar aqui, está entusiasmado aqui com o papo aqui da secretaria, e termina não falando desse assunto, e tem muita gente esperando, né? Não vai falar de sucessão municipal. Eu estou vendo aqui no jornal do Eli, no Impacto, que a secretária quer discutir por sucessão municipal apenas no ano que vem. Agora, secretária, o seu nome é o nome, né, o nome natural como candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB, não é esse assunto que eu quero discutir hoje. O problema é o seguinte, nas eleições anteriores, tanto a eleição de prefeito como a eleição de governador, o PSDB tinha um programa, não sei se como é que era, Fala Campo Grande? Pensando Campo Grande. Pensando Campo Grande, pensando Mato Grosso do Sul, programa que terminaram alavancando, né, a candidatura do Reinaldo, tanto para prefeito, né, que quase que foi ao segundo turno, e terminou levando ele ao governo do Estado. Existe hoje essa preliminar em Campo Grande, por exemplo, um Pensando Campo Grande, para a anterior eleição, está sendo feito isso, ou qual é o projeto, né, para substituir o Pensando Campo Grande? Como é que está isso? Na verdade, nós não paramos com esse projeto. Partidariamente falando, o PSDB, ele tem um programa que é o PSDB Vai aos Bairros, né, e a gente tem desempenhado então essas funções em todas as regiões da cidade. A essência dessa ação nossa, Sérgio, é uma só. É prestar contas hoje, porque nós estamos no governo, então a gente também hoje tem que prestar conta para as pessoas de como está sendo feito, como que o governador tem priorizado as suas ações. E aí nós temos os nossos membros que têm ido. Inclusive eu fui na última, foi na região do bairro Tarumã, onde a gente convida ali os moradores, sempre tem alguém que oferece a casa, e eu estive lá falando um pouquinho do nosso governo, o que a gente está pensando, e acima de tudo, ouvindo a comunidade. E o político, mais do que nunca, até por esse cenário que é nacional, de dificuldades que a gente vive, um desgaste muito grande com a classe política, a gente precisa ouvir muito mais para errar menos. Né? Então tem que ter essa humildade, acho que essa postura, não dá mais para político ficar dentro de gabinete, entendeu? Simplesmente ali despachando sem ter essa relação e ter esse contato com as pessoas. Então nós continuamos, sim, com esse programa, só que agora prestando contas do governo, o que a gente tem feito, quais são as nossas metas nesses 8 meses, né? O que a gente avançou na área da saúde, o que nós avançamos na área da segurança pública, na área da educação, quais são as nossas metas enquanto governo, né, até 2018, até o final de 2018. Então isso nós estamos discutindo, ao mesmo tempo ouvindo um pouco da demanda, até para perceber se a gente continua investindo naquilo que de fato as pessoas têm expectativa. Então continua esse programa assim, e eu acho que é fundamental, né, para a gente acertar mais aí com a população.
E com relação a todas essas denúncias aí, não é? A população agora cobrando muito mais, inclusive participando mais, o que é importante, não é? Porque antigamente se ia lá, votava, 2, 3 meses depois não se lembrava mais em quem votava para vereador, para deputado estadual, deputado federal. E isso é bastante preocupante. Então a população também participando mais. Eu acho que isso é importante até para resgatar aí o trabalho do político, que infelizmente neste momento está muito desgastado. Verdade. Acho que a participação da população é que faz toda a diferença, Marquinhos. Eu confesso a você, assim, que enquanto professora, fiquei em sala de aula, a gente discutia, eu dava aula de história e de ciências sociais. Eu confesso que por algum momento eu não imaginava, sabe, que as pessoas realmente fossem ter esse desejo de sair de casa, de cobrar, de participar. E isso me deixava um pouco angustiada, porque quando o eleitor ele participa, acompanhando a vida, mas acompanhando de verdade, conhecendo a história de cada um, além dele não esquecer em quem ele votou, ele vai saber lá no final se valeu a pena e, mais importante, ele vai saber diferenciar quem de fato, entendeu, está envolvido em alguma coisa errada e quem não está. Porque hoje a gente também tem um grande problema. Ao mesmo tempo que as mídias sociais são importantes, elas se aproximam mais do conhecimento, existe também pessoas que se escondem atrás de computadores e de celulares, enfim, de iPhones da vida, para poder lançar o que ele pensa e o que ele quer. E às vezes isso corre como uma verdade. Então quando você acompanha, quando você vai atrás, e hoje todos os poderes estão aí de forma transparente. Então se você tiver alguma dúvida sobre alguém ser investigado, se não é, você vai entrar no Ministério Público, você vai ter acesso, você vai saber se de fato existe alguma ação contra essa pessoa ou não, ou pode inclusive pessoalmente ir lá fazer um questionamento, entendeu? Então essa participação, na verdade a mudança que as pessoas estão esperando não vai partir do político para o povo, mas é o contrário, é do povo para o político, e essa mudança já chegou. Porque eu sempre falo aqui que somos nós que colocamos a pessoa ali para nos representar. Então, e na democracia isso funciona muito bem, você tem a liberdade de pôr, né? E você também tem a liberdade depois de você achar que não valeu a pena de tirar. E aí as pessoas ficam aí nas esquinas discutindo, falando mal daquele determinado político, mas na hora de ajudar também, aí não participa, né? Na hora de votar, não, vou votar em qualquer um. Esse é o problema do brasileiro, mas eu acho que realmente está mudando, a população está participando mais, eu acho isso muito importante, e o político também precisa chegar e falar, estou aí trabalhando por vocês, realmente mostrar o trabalho. Mostrar a cara, mostrar o trabalho, e o que a população quer é isso, a população quer saber, cadê as ações? Porque de discurso, realmente, as pessoas estão bastante já com falta de esperança de ficar só na retórica. Vice-governador, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre. Nós percebemos que a sua secretaria, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, vem aí realmente trabalhando, o nome está aí na secretaria, trabalhando, tentando melhorar a vida da população de Mato Grosso do Sul. Isso que nós esperamos do bom político, nós esperamos que o governo do Estado, através do governador Reinaldo Azambuja, consiga realmente trabalhar por Mato Grosso do Sul, melhorando a vida da população. Eu acho que isso é o mais importante, não é? Olha, fui eleito para isso, preciso trabalhar, mesmo que às vezes com dificuldades, e nós estamos sabendo das dificuldades, principalmente a dificuldade financeira que vive o nosso país, então muito mais difícil buscar recursos, mas com os recursos que tem aí, tentar melhorar a vida da população. Com certeza, Marquinhos, eu quero agradecer e assim reafirmar o compromisso do nosso governo, do nosso governador Reinaldo Azambuja. Mediante todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, o que o governador Reinaldo Azambuja não vai abrir mão é de realmente atender aquilo que é de fato a prioridade, que não dá para esperar. Por isso ele tem investido na questão da saúde, a Caravana da Saúde, que já fez mais de 130 mil procedimentos em 5 regiões do estado, né? A questão da segurança pública, que ele já chamou dentro do primeiro semestre quase 1.000 homens da PM, ampliou o quadro também da Civil, né? Ou seja, priorizando aquilo que não tem mais como esperar. Disso a gente não vai abrir mão, isso não é favor nenhum, isso é obrigação nossa. Quando nós apresentamos o nosso projeto, foi de fato, entendeu? Dizendo que nós viríamos com uma postura e com uma proposta diferente para o Estado, e foi nisso que as pessoas acreditaram, e nós vamos nos esforçar ao máximo para não decepcionar ninguém. Obrigada pela oportunidade, Sérgio, obrigada ao Marquinhos, obrigada aí ao Cacá, toda a equipe aqui de vocês por essa oportunidade, nós estamos à disposição.